Olá, mãe de adolescente, como vai? Tudo bem? A conversa aqui é com mães de adolescente. Você que tem aí seu menino homem, que nós vamos transformá-lo num homem de valor. Então é isso hoje, a conversa hoje vai ser bem interessante. Mãe de adolescente, menino. Fica comigo, mãe, que a gente tem muita informação interessante aqui para você, tá bom? O projeto nosso é Alvo Materno. O nome do nosso projeto é Alvo Materno, projetando o sucesso na adolescência. Porque nós precisamos elevar os nossos adolescentes para o sucesso, né? Não adianta esperar eles já serem maioridade para daí a gente tentar fazer alguma coisa por eles. Eles precisam da nossa orientação agora, para eles transformarem em adultos responsáveis e bem-sucedidos na vida, né? O nome do nosso episódio de hoje é Trancados no Quarto. Isso mesmo. Algumas mãezinhas me pediram para falar mais um pouco sobre esse assunto, e aí nós fomos pesquisar, né, para saber mais sobre esse assunto, para te trazer uma informação de valor aqui, né? Então, vamos falar sobre isso, sobre adolescentes trancados no quarto. Seja bem-vinda, mãe, a mais um episódio do nosso projeto Alvo Materno. Sinta-se à vontade, fica aqui com a gente. Nós vamos esclarecendo aí as dúvidas das mães. E o benefício desse episódio é te ajudar você a entender que, independentemente do teu cansaço físico e mental, que só mães de adolescentes sabem como é difícil, né? Independente do teu cansaço físico e mental, da sua ocupação, do seu tempo, né? Porque tem que conciliar muita coisa. Se você quiser, não esquece dessa pequena palavra. Se você quiser, ainda dá tempo. Mas você, mãe, tem que querer, né? Querer acompanhar os nossos vídeos, querer fazer o que tem de ser feito, usar as ferramentas, os métodos, porque muitas vezes sozinha você não consegue, né? Ter aí esse êxito em alcançar um diálogo interessante com o teu adolescente, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou Rosane da Cruz. E o meu propósito nessa caminhada, o meu propósito na minha vida, neste momento, é ser um instrumento do seu legado. É ser um instrumento para poder te ajudar, mãe de adolescente. Porque eu já passei por isso. Eu já fui mãe de bebê, de criança, de adolescente, de 3. E eu posso dizer hoje que Deus me ajudou e eu me ajudei também e deu tudo certo. Então, estou aqui para te ajudar, tá? Eu ajudo mães de adolescentes a terem uma comunicação mais assertiva com os seus filhos. E, consequentemente, através de uma comunicação mais assertiva, você consegue aí livrar o seu filho do fracasso, da irresponsabilidade, da má companhia, das drogas, da bebida, das frustrações desnecessárias, porque a vida ela não é um mar de rosas, não, para ninguém, nem para mim, nem para você, mãe que está aí. A gente não está aqui falando de ilusão, nós estamos aqui falando do que realmente é possível de se fazer, que é ajudar o seu adolescente, e isso tudo é através da comunicação. A minha intenção é o quê? É fazer você ser ouvida, você, mãe, ser ouvida. Porque muitas vezes a gente fala e não entra na cabeça deles. A gente grita, a gente fala, esperneia,
fica nervosa, perde o controle, perde o equilíbrio. Muitas mães ficam doentes por não serem ouvidas, por não conseguirem transmitir o que elas estão querendo dizer, estão querendo ajudar os seus filhos. Então, o intuito aqui é eu te ajudar a você conseguir ter uma comunicação assertiva com o seu adolescente. É isso, tá bom, mãezinha? Vamos para frente. Não desista, não para, que a gente chega lá, juntas, né? O tema de hoje é adolescente trancado no quarto. Isso aí. Quem? Comenta aí comigo. Vai lá nos comentários e comenta lá comigo se o seu adolescente fica horas e horas e horas trancado no quarto. Dias trancado no quarto. Só sai para comer e larga o prato lá e volta para o quarto. E você fala, foi a mesma coisa de você falar com a parede, não adianta nada. Então, eu estou rindo aqui porque eu sei de alguns exemplos, né, de mães que fizeram tanta coisa e elas não conseguem, simplesmente elas não conseguem tirar os seus filhos de dentro do quarto, né? Algumas mães têm problema com os filhos que querem só ficar na rua, e outras mães, a maioria das mães, isso daqui que eu estou falando, é uma doença da geração de agora. Eles não têm prazer de sair, de conversar, de brincar, de fazer nada, entende? É uma doença do século, vamos dizer assim. Então, precisamos que esses meninos saiam daquele mundo virtual ali, daquele mundo de ilusão, né? E convivam com pessoas reais, com gente de verdade. Nós iremos falar aqui, no contexto de hoje da nossa conversa aqui, que vai ser uma conversa não tão longa, para não ser cansativa, apesar que aqui nós somos mães, né? Não somos da geração miojo. Nós somos da geração que ouvia a música do começo ao fim, que assistia um filme inteiro, né? Hoje em dia a molecada não tem paciência de assistir um filme, de ouvir uma história. Então, mãe, você que está aí, fica por aí, mãe. Não sai, que a conversa vai ser interessante, vai ser bom para você. A minha intenção é te ajudar a tirar o seu menino que está dentro daquele quarto. Normalmente no meio da bagunça, da desorganização, da sujeira, envolvido ali no mundo virtual, né? Hoje nós iremos falar um pouco de quais são os motivos que levam um adolescente a ficar trancado por horas dentro de um quarto. Porque assim, existe um motivo. Então, a gente precisa pensar nisso. Tem mãe que fala para mim, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não consigo tirar o meu filho de dentro do quarto. Já falei, já briguei, já foi na psicóloga. Mas qual é o motivo? Você já parou para pensar? Para pensar o que é que tem lá dentro desse quarto? Por que ele fica lá trancado? A gente se pergunta, não se pergunta, mãe? Se você não se pergunta, se você não faz essa pergunta, o que é que tem de tão interessante que esse menino fica horas trancado dentro do quarto? Ele não quer conversa. Ele quer ficar lá no mundinho dele, no quadrado dele. Até um certo ponto, não está errado. A gente não pode generalizar os fatos, né? Adolescente, por exemplo, eles gostam muito de dormir. É normal, eles estão numa fase ali que estão desenvolvendo o cérebro, estão crescendo o músculo, crescendo tudo. É normal, viu, mãe? Esse adolescente seu que dorme pra caramba aí, é normal essa soneira aí.
Tá claro, né? Dentro do que você imagina que seja normal, né? Os adolescentes, eles dormem muito mais do que um adulto, do que um jovem. Então, o negócio aqui não é o sono, não. Aí a gente se pergunta o seguinte: esse adolescente, esse ser, ele está jogando? Quanto tempo ele passa jogando? O que é que ele está jogando? Qual é o tipo de jogo que esse adolescente está jogando? Com quem ele está jogando? Ele já está viciado no jogo? Ele vai ser um viciado no jogo? Esse adolescente está dormindo? Se ele estiver dormindo dentro da normalidade, do sono, da preguiça do adolescente, você, mãe, vai saber. Se ele estiver dormindo demais, ele está precisando de fazer um exame ali de anemia. Então, você tem que parar para pensar o que é que tem de interessante nesse quarto, o que é que esse adolescente está fazendo. Esse adolescente, ele está no celular, horas e horas e horas no celular, ou jogando, ou falando com quem? Ou esse adolescente, ele não sai do quarto porque os pais são tóxicos, porque a mãe é tóxica, porque o pai é tóxico, porque a mãe reclama demais, porque o pai bebe, ou porque brigam, porque existe muita briga, esse adolescente não tem o prazer de conviver com pessoas tóxicas. Qual é o seu tipo de toxicidade? Já parou para pensar nisso? Será que você é uma pessoa amorosa, uma mãe carinhosa, uma mãe que sorri para o filho, que tenta conversar, que pergunta coisas para ele? Ou você só fica irritada porque saiu do quarto? O que será que ele veio buscar? Só vê o lado ruim dele. Porque, às vezes, eu não estou aqui acusando e nem generalizando. Eu estou aqui tentando descobrir junto com você. Vamos parar para pensar. Vamos colocar o cérebro para funcionar e parar para pensar. Qual é o motivo? Outro motivo, esse adolescente, ele está deprimido? Porque hoje em dia, os adolescentes sofrem de depressão. É um pouco hormonal, é um pouco da confusão ali, da fase de transição da vida infantil para a vida adulta. Então, aquilo ali dá um nó na cabeça deles, eles começam a pensar demais, eles não sabem se expressar, os pais não sabem se comunicar com ele, e ele começa a ficar depressivo. Então, temos que pensar e descobrir por que é que esse adolescente fica trancado dentro do quarto. É preguiça? Pode ser preguiça também. Pode ser falta de responsabilidade. Pode ser porque os pais não dão uma rotina. Será que o teu filho, ele tem uma rotina? Pode ser falta de obediência. Quando foi que você perdeu a autoridade com o seu adolescente, que ele não liga mais, que ele tem as funções dele para fazer, mas ele simplesmente não faz porque fica trancado dentro do quarto? Vamos pensar junto para a gente descobrir. Ou será cultural? Pode ser cultural. Como assim cultural? Será que os pais também não ficam nos seus quartos e nos seus celulares e cada um fica no seu quadrado e não existe mais comunicação? Então esse filho não acha mais graça de conversar porque a família é apática? Não existe uma comunicação? Ou será que os pais são tão ausentes
até mesmo quando estão presentes. Até mesmo quando você está em casa, você não se importa e você fala, graças a Deus que esse adolescente está lá dentro do quarto, não está aqui me incomodando. O problema dele estar lá trancado dentro do quarto é que ele não está sozinho. Eu vi um post esses dias na internet e eu fiquei pensando naquele post. Um psicólogo especialista, eu não me lembro agora o nome dele, deveria ter anotado, que eu achei muito interessante, acabei que não anotei, depois eu vou procurar e vou colocar lá na descrição embaixo lá, para vocês olharem. A primeira coisa que ele falou para os pais, para a mãe, né? Quantas horas o seu filho fica no celular? Ah, fica horas e horas no celular. Então tá, então nós vamos adotar ali um método. Primeira coisa que a gente vai fazer com o seu adolescente, na verdade ali na história era um menino de 9 anos, ele ainda não era adolescente, era uma criança. Vamos levar ele numa estação onde passam milhares e centenas de pessoas e vamos deixar ele sentado naquele banco por 3 horas. E depois a gente vai deixar ele lá sozinho, depois a gente passa a buscar. Essa mãe não concordou. Falou, não, como assim você vai deixar o meu filho lá na estação, no meio daquele monte de gente que passa? Ali tem de tudo, tem morador de rua, tem drogado, tem pedófilo, tem prostituição, tem de tudo. Tem sequestrador. Como que eu vou deixar o meu filho sozinho na estação por 3 horas? Sem ninguém para cuidar? Aí o especialista falou para essa mãe, e o que você acha que o seu filho está fazendo no celular? Ele está falando com quem? Quem são as milhares de pessoas que passam por ali? Quem são os seguidores? Tem crianças que tem TikTok, que tem Instagram, que tem Facebook, que tem Twitch, que tem tudo. Quem são essas pessoas que estão seguindo o seu filho na internet? Então, muitas vezes a gente acha que eles estão trancados dentro do quarto lá sozinhos, mas eles estão ali, ó, um monte de gente ali. Inclusive um monte de adolescente também, todo mundo sem juízo, todo mundo em fase de crescimento, todo mundo em fase de transição, eles não sabem direito quem são. Tem adolescente aí que se sente bicho. Da onde que você acha que eles tiram essas ideias? Então, quando o seu filho está lá trancado, não pense que ele está sozinho. Ele está conversando, está interagindo com outras coisas, com outras pessoas. Então, nós precisamos observar para descobrir o que é que está acontecendo. Só que é o seguinte, mãe, você precisa descobrir, e para isso, você precisa de alguns métodos. Você precisa de frequência no que você vai fazer para ajudar o seu menino. Você precisa de consistência. Não adianta você fazer um dia e no outro dia você está cansado, está estressado, você abandonar. É aos pouquinhos. É um conta-gota, uma gotinha daqui, uma gotinha daqui, uma gotinha daqui. Quando você pensar que não, você conseguiu. Você precisa de ajustes, você precisa de métodos. Você precisa fazer um método, depois você vai adaptando esse método. Deixa eu abaixar o meu ar, que está bem forte aqui. Então, você precisa ir adaptando, você precisa de recomeços. Porque uma coisa, às vezes, funciona para você, às vezes não. Então, vai adaptando ali até dar certo. Para você poder elevar o seu filho para outro patamar, não deixe o seu adolescente se transformar num vegetal falante. Aqueles meninos que
não têm conteúdo, que são confusos, que não sabem o que estão falando, não sabe, parece que eles vão para a escola, vão fazer o quê? Você olha um adolescente assim, eles são muito perdidos. Então, eu quero que você entenda que o assunto de hoje é como você irá descobrir uma forma de tirá-lo do quarto, um método de tirá-lo do quarto. Vamos lá, então? Por onde começar? Por onde que você vai começar? A primeira coisa que você vai fazer é aquilo que nós estávamos ali conversando. Você vai parar para pensar o que tem dentro daquele quarto. No que é que o seu adolescente está envolvido. Sobre todos aqueles itens aí que nós conversamos. E eu tenho aqui 3 dicas para te dar, para te ajudar a descobrir como vamos fazer para desentocá-lo, para tirar ele de dentro do quarto, para ele... Dentro do quarto é gostoso, é bom, todo mundo tem a sua cama gostosa para descansar, o seu momento que é só seu. O que não pode é esse menino ficar antissocial, sem vocabulário, e o mundinho dele é só aquele ali, e isso está errado. Isso não pode acontecer. Então, é isso que nós estamos falando hoje. Então, mãezinha, para você, para poder surtir, para poder clarear a sua mente, para você poder tomar as suas ações, para que elas surtam efeitos, eu vou te dar 3 dicas, mas você tem que fazer. Eu quero que você entenda que o assunto que nós vamos falar, que nós estamos aqui conversando, desculpa, não se trata de soluções imediatas. São coisas que você vai adaptando aos poucos, porque eu sei que você tem muitas ocupações. Muitas mães trabalham fora, tem que cuidar da casa, tem que levar o filho na escola. Eu sei que são muitas ocupações. Não se tratam de soluções superficiais, que é assim. Não, é aos poucos. É educação que você vai exercitar aqui. Não se trata aqui também de métodos financeiros elevados que você tenha que gastar, tirar recursos inacessíveis de algum lugar para poder ajudar o seu filho. Não. A gente também não está oferecendo para você aqui uma fórmula mágica para você que garante um futuro perfeito. Não. O mundo, ele não é um mundo imaginário. Ele é um mundo de verdade, é um mundo real. É um mundo onde a mãe tem que lavar roupa. É um mundo onde a mãe tem que cozinhar. É um mundo onde a mãe tem que pular cedo para cuidar de 2, 3 filhos. Não é esse mundo virtual que esses adolescentes vivem, não. Então, mãe, lembre-se disso. Não é uma fórmula mágica, mas é uma fórmula que funciona. Tá bom, mãe? Eu quero que você preste atenção. Eu sei que educar um adolescente é um processo que envolve esforço contínuo, envolve paciência, exercitar a paciência e a dedicação. Mas você precisa entender que você não pode abandonar o seu homem, o seu futuro homem de valor. Ele precisa de você, ele depende do que você vai ensinar a ele. Mesmo que ele não queira, porque ele ainda
não sabe o que ele quer e o que ele deixa de querer. Mas ele precisa de você. Valorize, mãe, essa oportunidade que você está tendo através do meu conhecimento neste momento. De estar recebendo essas orientações. Basta que você comece a colocar em prática. Porque o meu propósito é que você entenda melhor como orientar, como comunicar e apoiar o seu adolescente. Porque, mães, a dor de não ser ouvida, a dor de não ser ouvida é muito grande. A gente que é a mãe, a gente quer levar os nossos filhos, a gente quer pegar eles assim no colo, ó, meu filho é por aqui que vai, ó. Não faz isso que não vai dar certo, porque eu já vivi isso aqui. Eu já passei por esse caminho árduo aqui. Não passa por aqui, porque aqui tem espinho, você vai se machucar. É isso que a gente quer. A gente quer ser ouvida para poder ajudar a nossa prole. Mas muitas vezes nós não conseguimos ajudá-los, porque eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir o que nós temos para falar, eles não querem saber da nossa experiência. E como é que nós vamos fazer para passar essa experiência para os nossos filhos? É para isso que eu estou aqui. Para te ajudar que você consiga alcançar a mente, a alma, o coração do seu filho e ele olhe para você e ele passe a ser um filho obediente. Porque se ele passar a ser um filho obediente, tem muitas situações na vida que é importante que ele passe, todos nós, mas tem coisas que é só atraso de vida, que ele não precisa passar, desde que ele seja um filho obediente. E como é que a gente faz? Então eu quero que você entenda que eu quero te ajudar a resolver a sua dor de não ser ouvida. Esse é o meu propósito. Eu quero que você anote, pegue uma caneta, pegue um papel. Mãe, crie esse hábito. Tem o teu caderninho para você fazer as suas anotações? Porque tudo que a gente anota vira ouro. Inclusive isso que eu estou te falando aqui agora. Se você não tem a sua agenda, compre uma. Ou mesmo que seja um caderno. Eu tenho um caderno aqui feioso, eu anoto tudo aqui no meu caderno. Faça isso. Comece a anotar. Coloque lá no seu caderno. Tudo que eu anoto vira ouro. Tudo que você quer para o seu filho. Tudo que você sonha para você. Comece a anotar. Para não, sabe, não simplesmente como um vento. Passou por aqui e se transformou no vento. Um jeito muito errado de você tentar resolver as coisas é você não definir uma rotina. Todo mundo precisa de rotina. Eu não estou falando aqui de escravidão, não. Não é você ser escrava de rotina. Tem algumas rotinas que a gente gosta, outras não. Não é isso, não é ser escravo de rotina. Mas rotina é importante, faz parte da organização. Faz parte da gestão da sua casa. Você é a gerente do seu lar. Não tem como você querer se libertar disso, ficar brava, com raiva, e ai, porque eu não quero. Não tem o que fazer. Você precisa aceitar e assumir que você tem um filho. Eu não sei quantos filhos você tem, porque eu falo com centenas de mães.
Você que está me ouvindo aí. Tem mãe que tem um filho. Tem mãe que tem 3. Tem mãe que tem 4 filhos. Tem mãe que tem um filho bebê e o outro é adolescente. É aquela confusão. E se você não for a gestora do seu lar, se você não tentar adaptar a sua rotina, você fica extremamente estressada e cansada e ninguém não está nem aí para você. Por quê? Porque o problema é seu. A vida é sua. A casa é sua. Os filhos são seus. Você entende isso? Então, assim, um jeito muito errado é você não ter uma rotina. Você precisa entender que você precisa começar a definir os seus horários, horário para isso, horário para aquilo, horário para isso aqui, entendeu? Separa tudo. É até bom que você comece a anotar tudo. Eu já vou te falar das anotações. E você vai começar a perceber que tem coisas que elas não são necessárias na sua vida. Elas estão ali porque você não tem uma rotina definida. Se você tivesse uma rotina definida, você iria perceber que tem coisas que você não precisa ficar se escabelando. Tem alguns pequenos problemas, acredite ou não, eles se resolvem por si só. Então, pensa nisso. Você é mãe. Independente se você tem um filho ou se você tem 2, 3, 4 filhos, você precisa de rotina para as coisas começarem a ficar mais organizadas dentro da tua cabeça. É através da rotina, você não imagina o poder que isso tem. Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo só para a gente conversar sobre rotina e organização. Outra coisa também, um jeito muito errado, é você ser ausente e omissa. Fingir que teu filho está lá dentro do quarto, que está tudo bem, deixa lá, deixa que fique lá. Assim ele não está me incomodando, ele não está na rua. Não. Ele não está na rua, mas não significa que ele está sozinho. Preste atenção. Se ele está deprimido, se ele está dormindo, se ele está com preguiça, com quem que ele está conversando, se ele está viciado no jogo. Entende? Não seja omissa. Seja a mãe chata. Você tem toda a liberdade de ser a mãe chata, aquela mãe que cobra. Onde você vai, onde você foi, com quem você está, tudo. Mesmo que eles reclamem, lá no fundinho, eles gostam, porque eles sabem que eles têm alguém que está preocupado com eles. Outra coisa, mãe, não seja tóxica. Seja uma pessoa agradável, uma pessoa que ri, uma pessoa divertida. Eu sei que tem vezes que a gente vai perdendo a alegria. Eu sei. A gente perde o sorriso. Os problemas são tantos, os afazeres são tantos, que a gente vai se apagando. A gente vai murchando. Eu sei. Mas respira fundo. Seja grata. Olhe para as coisas que você já tem. Seja agradável. Sorria. Conta piada. Seja divertida. Faça isso. Não seja tóxica. Os adolescentes, eles não têm compaixão. Eles não têm. Não adianta fazer chantagem emocional. Eles não caem em chantagem emocional. Eles não são mais criança. Chantagem emocional funciona com criança. Com adolescente não funciona. Então, não seja tóxica. O jeito certo de você começar a fazer as coisas, para as coisas começarem a dar certo, eu quero te passar aqui 3 das minhas ferramentas que têm dado muito certo e têm dado muito resultado.
E a terceira dica, a terceira ferramenta, vai abrir o teu entendimento sobre essas situações. Se você fizer, você vai falar, nossa, como que eu não percebi? Mesmo com tudo que você tem para fazer, com os seus afazeres, procure colocar esses métodos em prática. Você vai falar, ai, que raiva, por que eu não fiz isso antes? Às vezes a gente não faz porque a gente não sabe. Às vezes não é difícil, mas quando a gente não sabe, às vezes a gente sofre por ignorância. Mas tudo bem. Mas hoje eu estou aqui para te passar aí essas 3 dicas simples para você fazer. Tá bom? Faça a primeira dica. Só um minuto que apagou uma luz aqui. Só um instante, por favor. A primeira dica é o seguinte: faça uma rotina para o seu adolescente. Aguenta aí que você já vai entender, tá? Faça uma rotina para o seu adolescente. Comece a anotar. Anotar o que ele faz de manhã, o que ele faz. Comece a observar ele e anotar. O que ele faz de manhã, o que ele faz de meio-dia, o que ele faz à tarde, o que ele faz à noite. Só um instante. As luzes apagando aqui. Não é difícil fazer rotina de adolescente, sabe por quê? Porque eles fazem as mesmas coisas quase todos os dias. Eles fazem as mesmas coisas. Então, não é muito difícil. Depois que você fizer a rotina desse adolescente, você vai perceber que está sobrando tempo na vida desse adolescente e está faltando organização. E eu sempre digo que onde tem um filho folgado, tem uma mãe sobrecarregada. Onde tem um marido folgado, tem uma esposa sobrecarregada e infeliz. Então, quando você começar a anotar a rotina desse adolescente, não se preocupe com isso, porque eu vou fornecer uma planilha. E é uma planilha bem simples, mas ali, com aquilo ali, eu vou te ajudar a você fazer esse método, tá bom? Não se preocupe. Não tem como eu fazer os seus horários, eu vou te passar ela preenchida, você vai tirando ali os horários que estão ali, vai colocando os seus horários. Cada pessoa tem os seus afazeres, né? Então, assim, mãe, sempre onde tem uma mãe sobrecarregada, tem um filho com tempo sobrando. Eu garanto isso para você. Aí, depois que você começar a anotar os afazeres do seu filho, os horários dele, você vai anotar a sua rotina. O que é que você faz? Que horas você levanta? Que horas que você toma o seu café da manhã? Que horas que você lava a louça? Que horas que você vai para o trabalho? Que horas que você volta do trabalho? Que horas que você faz a janta? Parece tão bobo, né? Mas aguenta aí que você já vai entender. Depois que você fizer as suas anotações, horário do jantar, hora que você coloca roupa para lavar, hora que você leva seu filho para a escola, hora que você busca ele da escola, começa a anotar os horários. Para isso ir clareando na sua mente. Porque o que acontece? Muitas vezes, nós vivemos no automático. Já levanta com pressa, correndo de manhã e aquela correria, e pega filho daqui, leva outro filho para lá e faz o café da manhã. A gente vive assim,
acelerado na correria e a gente não para observar isso. E muitas vezes, o fato da gente não parar para organizar os nossos horários, a gente se atropela. E o momentinho que é para sobrar ali para o seu descanso, você está fazendo uma coisa que você fez no outro dia, aquela misturança. Então, anote os seus horários, anote todos os horários do seu adolescente. E depois que tiver tudo anotadinho, com a planilha que eu vou te fornecer, que você for anotando, você vai perceber que dá para conciliar alguns horários com o teu filho. Tá parecendo confuso isso que eu tô te falando, eu sei. Mas quando você começar a preencher essa planilha com os horários ali, você vai ver, tem ali o horário do filho, os horários da mãe e por último alguns horários que dá para você casar esses horários, para você, além de você dar funções a mais para o seu filho, você vai poder interagir com o seu filho naqueles horários. Ou mesmo se você não conseguir interagir por causa dos teus trabalhos, dos teus horários, você vai conseguir cobrar deles aqueles horários ali. Você vai entender melhor isso a hora que você baixar essa planilha para você preencher. Eu quero te dar de presente, porque comigo deu certo. Eu sou a mãe das plaquinhas. Eu era, né? Porque agora os meus filhos já são todos adultos, casados, cada um tem a sua vida, graças a Deus. Mas eu sou a mãe, eu era a mãe do mapa mental. Aí eu colocava placa por tudo quanto é canto, no quarto deles, em cima da tomada de luz, para eles economizarem luz. Deixava o que eu lembrava assim, das minhas organizações, eu colava e eles faziam. Por quê? Porque tá ali, ó, tá coladinho ali. Você não fez porque você não quis, não é porque você esqueceu, porque tá ali, tudo coladinho. Então, mãe, funciona. Mas, óbvio, você tem que cobrar, você tem que gerenciar. Você é a gerente do seu lar. Lembre-se disso. E, por último, lembra que eu te falei que a última ferramenta que eu queria te falar era uma coisa bem importante? Não, óbvio que não é mais importante do que as outras, né? É um livro. O nome do livro é Geração do Quarto. Eu vou tentar, não vou te prometer, mas eu vou tentar deixar o link lá para facilitar, caso você queira comprar esse livro. Ele não fala só da questão do quarto, como eu estava conversando com vocês. É muito interessante. Ele fala de comportamentos autodestrutivos que acontecem com um adolescente dentro de um quarto. Ele fala de bullying, né? E ele fala de cyberbullying, que acontece dentro das redes sociais. Então, é bem interessante. Se você gostar, se você quiser, tudo que eu estou falando aqui só vai acontecer se você quiser. Se você, mãe, colocar em prática. Não adianta ficar reclamando, não adianta reclamar para a amiga, para a vizinha, para o marido, nem para Deus. Se você não se esforçar em ajudar o seu adolescente, ele vai ser um adulto que vai ficar te incomodando. Quanto mais rápido você agir em prol do seu adolescente, melhor para você. E a quarta dica está lá na planilha. Eu tinha te falado 3 dicas, né? Lá na planilha, tem lá em cima, assim, tem um bilhetinho lá, tem uma escrita que eu coloquei lá
Quando você baixar a planilha, você vai ver lá. Eu coloquei escrito lá assim: comportamentos radicais exigem métodos radicais. Tá lá. Vou deixar você abrir a planilha. Se o seu adolescente ele tem um comportamento radical, se ele está sendo desrespeitoso com você, desobediente, arrogante, se ele está sendo, como é que eu vou te falar? Se ele não está querendo te obedecer no geral, então eu deixei lá uma dica pequenininha para você, tá bom, mãe? Que tá lá na planilha. Eu espero ter te ajudado. Espero do fundo do coração que você consiga elevar o teu adolescente. Eu desejo que o teu adolescente seja melhor que você. Que seja mais desenvolvido que você, mais inteligente que você, mais estudioso que você, mais amado que você. Porque nós mães, quando os nossos filhos são mais do que nós, mais humilde que nós, mais amável, quando eles conseguem ser cidadãos de bem, que conseguiram, que não morreram no caminho, que eles não se viciaram com drogas, que eles não estão tristes, chorando, deprimido, que a vida não conseguiu abater eles. É tudo que a gente quer. Mesmo que você seja uma mãe daquelas, né? Porque eu converso com todo tipo de mãe, mas eu acredito que você que está aqui até agora ouvindo essa live, você realmente é uma mãe que está a fim de elevar o seu filho para outra fase. E o seu adolescente precisa de você, eu quero que você se lembre disso. Então você vai encaixar a sua rotina na rotina do seu filho e vai ficar bom para você e para ele. E você vai exigir dele. E você vai perceber, muitas de vocês vão perceber, que era falta de atenção, falta de rotina, falta de organização. Então, coloque em prática. E a hora que começar a surgir efeito, vai lá nas minhas redes, é o que eu peço para você. Eu estou te disponibilizando uma planilha que funcionou comigo, que me custou tempo, me custou dinheiro, mas eu estou disponibilizando com você com o maior amor do mundo. E eu quero que você vá lá nas minhas redes, comenta lá, coloca lá, Rosane, deu certo, tá dando certo. Meu filho já está saindo da toquinha. Vai lá, comenta lá. E eu também quero te pedir para você me ajudar a fazer essa corrente do bem. Vamos resgatar os nossos meninos. Os homens de valor nesta geração estão em extinção. Eles não querem responsabilidade, esposas, filhos. Eles querem libertinagens. Então, mãe, faça a sua parte para que o seu filho seja um homem de valor lá no futuro. É agora. É agora. Não é depois. Depois que ele já estiver irresponsável, preguiçoso, relaxado, sem amor, sem consideração pelos pais, pela namorada, pela esposa, pelos filhos, aí fica mais difícil. Então, mãe, não seja negligente, faça a sua parte. Fique com Deus.
Que Deus te abençoe. Que independente da sua fé e da sua religião, que tudo fique bem na sua vida e que você consiga elevar o seu adolescente. Eu espero ter te ajudado e eu espero muito estar te ajudando, porque esse é o meu propósito de vida. Ajudar mães de adolescentes a terem uma comunicação mais assertiva com seus filhos. E através dessa comunicação, elevarem os seus filhos para outro patamar de vida. Um beijo no seu coração, mãezinha. Fique bem.